São Paulo. Minha segunda casa, sim? Porque quando eu passei a fronteira em janeiro desse ano, eu queria já estar em São Paulo. Então, eu não queria ficar bastante tempo em minhas férias na Bolívia. Então, já formou parte como minha segunda família, minha segunda casa. A São Paulo é a cidade dos mil povos, né? A gente tem imigrante de todo o lugar do mundo e tem migrante brasileiro também que vem para a cidade de São Paulo. São Paulo, ao mesmo tempo que é uma cidade de acolhida, de oportunidades, é uma cidade de desafios, é uma cidade de acolhida, ao mesmo tempo uma cidade de solidão. Você se encontra em São Paulo. São Paulo tem uma mágica, né? Eu ainda me enxergo nos prédios, é uma mistura de tudo, né? Oscila. Para mim é a minha segunda terra, né? Para mim é um lar. Se fosse uma palavra, um lar, porque para mim chega sendo um lar, e o meu segundo lar é esse aqui. Andar por alguns bairros e ruas de São Paulo muitas vezes nos traz a sensação de que estamos em outro país. Vestimentas, comidas típicas, alguns estabelecimentos e costumes. Cada detalhe nos mostra um cotidiano completamente diferente ao que estamos acostumados no dia a dia da capital. A migração para São Paulo influencia em sua formação desde o primeiro fluxo imigratório para o Brasil, que teve início no século XIX e foi composto principalmente por europeus e japoneses. Há uma pluralidade de marcas que você pode pensar, né? A gente sempre toca naquilo que são as influências culturais de todos eles, que estão em vários lugares. Todos nós falamos da contribuição dos portugueses, dos espanhóis, dos italianos. Isso é uma marca que é uma marca cultural mesmo de todas as correntes migratórias, mesmo as mais contemporâneas, já começam a deixar suas marcas, por exemplo, na culinária. E é claro que quando nós falamos em marcas, nós também não podemos esquecer, às vezes, influências de indivíduos. De uma maneira geral, dá para dizer que todas as influências, elas acabam estando presentes na cidade de São Paulo. Quer dizer, as influências que eu quero dizer assim, não só as marcas culturais, mas também as transformações na paisagem. Assim como a cidade, o perfil dos imigrantes também passou por transformações. Hoje, o novo fluxo é composto especialmente por bolivianos, haitianos e africanos. Eles querem emigrar, sair da Bolívia. Eles querem o que eu consegui aqui. De ajudar, de viajar. Mas não é questão de viajar, estar em outro país. É questão de seguir vivo, seguir com saúde, seguir com amizade, seguir com tus objetivos profissionais. Acho que eu estou conseguindo meus objetivos de minha vida. Então,
Eu te diria que os primeiros 24, 25 haitianos chegaram em 2010. A partir daí foram aumentando de maneira progressiva até o grande número do ano passado, que chegamos quase a 5 mil. Mas uma certa altura, a partir do abril do ano passado, não foi suficiente. Aí tivemos que abrir este salão, outras salas e acolher de maneira emergencial. Ao mesmo tempo que a gente chegou a acolher mais ou menos 300 por dia, nós tentamos fazer uma ação, até diria política, dialogando com os ministérios da Justiça e do Trabalho, dizendo: esta não é política migratória, vocês estão se lavando as mãos, estão simplesmente transferindo de um estado para outro e largando. Tem que pensar no lugar de origem, o trânsito, mas também no destino, no caso São Paulo, e não só a rodoviária da Barra Funda, onde foram despejados. Tem várias coisas que a gente sai do país deles por vir para cá. Lá no nosso país tem muito problema. Tem o problema político, tem o problema religioso, tem o problema da violência e o problema da guerra. E quando você sai do seu país, você estava tendo guerra? Sim, até agora tem guerra. Agora tem guerra. Sim. Eu venho para cá porque eu tenho uma motivação política. Por isso, eu deixo meu país para vir para cá. Lá não tem democracia. A região central de São Paulo, por ser a de mais fácil acesso, é o principal ponto de chegada da nova população. Alguns deles, inclusive, já vêm sabendo por quem procurar. Geralmente, para eles, o início é difícil, não tem, como diz isso, em francês chama de repère, quer dizer o que não tem um ponto de referência, é a palavra. E com essa forma de acolher eles, ele já vem com um ponto de, ele já caiu no aeroporto, já tem um ponto de referência. Alguns chegam aqui, já estão procurando um tipo de pessoa, talvez um povo dele, e a gente orienta onde cada um pode encontrar a família, entendeu? Chega aqui, ele é nigeriano, aí a gente orienta: olha, do outro lado da cidade você encontra os nigerianos, lá você já tem um nó. Se é senegalês, você vai do outro lado aí, que você vai achar o senegalês, ele já tem uma referência. Assim vai. Cada região africana, por mais que a gente são juntos, também tem os grupinhos. Então, e esses grupinhos a gente sabe mais ou menos onde encontrar eles e a gente orienta eles para lá. Os imigrantes que chegam na capital e não têm a quem recorrer são encaminhados para os centros de acolhida, locais que oferecem abrigo, alimentação e acompanhamento psicológico, além de auxiliar na adaptação e regularização do estrangeiro. Os mais conhecidos entre eles são a Missão Paz, o CRAI e a Casa de Passagem Terra Nova, localizados também no centro da cidade. Você conseguir, enfim, empoderar essas pessoas num momento bem complicado que elas vivem é uma questão, acredito que é o maior feito e sem dúvida alguma é um serviço que funciona pro imigrante. Então a gente considera que, independente de outras conquistas, quando você consegue atender essas pessoas, isso é o maior sentido do nosso trabalho. E a gente é um serviço aí que está em constante avaliação para se adequar às necessidades dessas pessoas.
Após essa estadia provisória, é comum os imigrantes acabarem indo para pensões, ocupações e até mesmo invasões, por ser mais barato e não exigir documentação ou conta bancária. Por exemplo, alugar. Tem alguns imigrantes que ficam no albergue. Não é que a pessoa não tem dinheiro. Alguns têm dinheiro, mas não conseguem alugar, porque a condição de alugar é muito forte. A gente pergunta muitas coisas, mas você como imigrante, 6 meses, 2 meses ou uma semana, como você vai conseguir fiador? Um dos principais problemas enfrentados pelos recém-chegados é a regularização migratória, pois sem os documentos obrigatórios no país, o imigrante não consegue alugar um local para morar ou até mesmo arranjar emprego formal. O processo para emitir o RNE é bastante burocrático e costuma demorar meses. Além disso, para emitir o restante dos documentos, o imigrante deve locomover-se por diferentes pontos da cidade. Como muitos deles vêm motivados pela situação financeira, exigir o pagamento de taxas altas e induzir o uso de transporte público vem aumentando cada vez mais o número de estrangeiros sem documentação. A única coisa que gostariam de ter é a oportunidade de se regularizar com a maior facilidade possível, ou seja, que tenha as facilidades para se regularizar como imigrante, né? Se a vida de imigrante já é tão difícil, começar uma vida aqui em outro país, com outra língua, outra cultura, outros costumes, tudo diferente. Imagina em relação aos custos para se regularizar. Então, olha a tamanha diferença, né? Já é difícil a vida do imigrante sobreviver, imagina taxar com esses valores. Uma família com 2, 3 filhos, quanto vai gastar só para se regularizar? Então, o que faz o Brasil, o que faz a cidade por nós? Pelo menos isso deveria ser mais fácil, né? Visando resolver estes problemas, o governo estadual criou, também em 2014, o SIC do Imigrante. Os serviços oferecidos no SIC também são encontrados em diversos centros de apoio e ONGs com a temática migratória, como os cursos de português ou profissionalizantes. Para mim, dar aula para esses meninos, eu considero que é uma troca. Eu aprendo com eles, eu aprendo sobre outra cultura. E isso é bom, porque até eu penso que quando você conhece outra cultura, você revê as suas ações. Como fala português? Borracha. 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 Chá. Chá. Borracha. Fala, borracha. 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 É borracha. 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 Eu acho assim, depois que eu aposentei, eu achei uma finalidade, sabe? Assim, é como quando eu trabalhava, eu gostava do que eu fazia, aí um dia tive que aposentar e agora eu faço isso porque eu quero, e assim, acho que eu vou fazer isso enquanto eu tiver saúde para fazer. A regularização é apenas um dos desafios enfrentados para se estabilizar na cidade. Muitos imigrantes e refugiados possuem formação superior em seu país de origem, mas em São Paulo acabam realizando trabalhos informais, especialmente na construção civil e no comércio ambulante. Não há trabalho. Todo dia eu venho aqui, não há todavia. Casi todo el trabajo yo encontré, yo puedo hacer, entonces yo no encontré nada. Yo vengo buscando más vida, más trabajo, porque allá falta su trabajo. Entonces yo vengo para acá buscando su trabajo. Cualquier trabajo yo encontré se puede hacer.
Ahora falta trabalho. Feiras e palestras organizadas pelos centros dão oportunidade aos imigrantes de arranjarem empregos formais. Na Missão Paz, por exemplo, todas as terças e quintas o local promove uma integração entre estrangeiros e empregadores, facilitando as contratações. Eu descobri pela internet. A gente foi pesquisar pela internet e nós descobrimos, nós fomos lá para dar oportunidade para eles. E até porque, para falar a verdade, o pessoal que trabalha aqui, que é daqui, o Brasil não está querendo muito trabalhar não. E elas não, elas estão, sabe, elas se esforçam, elas toda hora estão trabalhando, a gente tem que pedir para parar. É difícil porque é muita gente, muitas querendo serviço. A gente fica com o coração apertado, porque a gente quer trazer todos, mas não dá. Mas foi uma experiência boa, e está sendo boa, tanto para a gente mesmo, como para os funcionários daqui, como para as clientes estão adorando ela, tratam ela muito bem, conversam com ela, estão pretendendo contratar mais. Outros imigrantes também aproveitam a cultura de seu país de origem para se sustentar na cidade. Até 2014, São Paulo não possuía órgãos governamentais voltados exclusivamente para imigrantes. Mas após ter recebido milhares de haitianos, os governos começaram a ficar mais atentos à causa. A prefeitura criou então a Coordenação de Políticas para Migrantes, que trouxe diversos avanços políticos, sociais e culturais para a capital. A coordenadoria foi criada em junho de 2013. O primeiro ato da coordenação foi estabelecer a eleição para os conselhos participativos, para que os imigrantes pudessem votar e ser votados nos conselhos participativos. Logo depois fizemos a primeira Conferência Municipal de Política para Migrantes, criamos cursos de português via Pronatec, outros também de responsabilidade direta da Prefeitura via Fundação Municipal, a Fundatec. Algumas políticas também de inclusão ao trabalho. Hoje nós temos o Centro de Apoio ao Trabalho, o CAT-LUZ, com imigrantes contratados, qualificados para ajudar inclusive no atendimento a outros imigrantes. E uma das questões mais interessantes que foi a criação dos centros de referência acolhida para imigrantes. Além disso, uma política muito intensa de valorização cultural das festividades, reconhecimento das diferentes culturas dos povos que compõem aqui a cidade de São Paulo, e programas de inclusão na saúde, na assistência social, no trabalho, na habitação. E neste momento estamos aí totalmente focados para concluir o mapeamento da população imigrante da cidade de São Paulo. A medida que permite imigrantes participarem das eleições nas subprefeituras foi muito comemorada entre eles. Isso porque, de acordo com a política nacional vigente, estrangeiros não podem votar e nem ser votados no Brasil. Cidadania é a expressão concreta da democracia, Então, exercer a cidadania significa ter direitos sociais, civis e políticos. E ter direitos políticos significa participar no destino da nossa sociedade, votar e ser votado. E esse direito nós, imigrantes, não temos. Para cargos políticos, a participação dos imigrantes nesse processo de conselho participativo foi a primeira vez em 32 anos que eu tive esse direito político. Então, quando imigrantes não tiverem o direito de votar e ser votado, não existe democracia plena. E por isso eu continuo na luta. E os avanços podem vir a ser ainda maiores, pois São Paulo será a primeira cidade brasileira a ter uma política municipal exclusiva para a população imigrante. Uma das principais qualidades de São Paulo
é que aqui pode ser mais fácil matar a saudade de casa quando ela aperta. Os andinos, por exemplo, reúnem-se aos finais de semana na Rua Coimbra e na Praça Cantuta, pedacinhos da América do Sul na cidade. Eu sempre faço essa comparação. A Rua Coimbra é para os bolivianos o que é a Avenida Paulista para os paulistanos, né? Ou seja, esse é o centro financeiro da economia boliviana, guardadas as devidas proporções, né? Aqui na Rua Coimbra, nos últimos 10 anos, tem se convertido num centro comercial, uma referência da economia boliviana. Então, a Rua Coimbra é um lugar de concentração, é um lugar onde as pessoas vêm para relembrar um pouco das costumes da terra, para comer um pouco da comida boliviana. Eventos voltados para a comunidade imigrante vêm se tornando cada vez mais comuns na cidade, o que também ajuda os estrangeiros a esquecerem um pouco dos problemas e das complicações burocráticas. Apenas um bairro chega a ser você não chega nem a conhecer ele todo porque é muito grande. Mas você não precisa, você precisa conhecer o canto onde você mora, a comunidade com a que você convive todos os dias e chega a ser acolhedor desse jeito, porque você se sente com seus patrícios como parte da família, você não se sente sozinho. Eu vou no ônibus, eu vejo eles, eu vou no mercado, eles estão em diferentes bairros, então você não sente que o São Paulo chega a ser muito desconhecido para você. Quando vê a seus patrícios, você também se sente parte deles. Ficou nítido que ser imigrante, independentemente do local, é uma batalha diária. Reconstruir a história de vida não é fácil. No entanto, apesar de tantas dificuldades e obstáculos, a maioria entre os recém-chegados está determinada a conseguir. Os novos olhares, sotaques e costumes trazem sonhos e vontades diferentes de transformar para melhor a cidade que escolheram para recomeçar.